Bom dia, turminha! Animados para as nossas últimas aulas da semana? Organizem o material, prestem bastante atenção e vamos iniciar nossa aula de hoje, que é a aula de História. E nessa aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre o lazer no espaço rural. Vocês sabiam que o espaço rural não é só lugar de trabalho? Ao longo do tempo, diversas formas de se divertir também foram surgindo nele. Na época em que o Brasil era administrado por Portugal, o lazer estava voltado principalmente para as festas religiosas, como batizados ou casamentos. Hoje em dia, a maioria das práticas de lazer no campo está ligada à natureza, como a pesca, o passeio a cavalo e o mergulho em represas ou cachoeiras. Também são comuns as festas religiosas ou regionais, nas quais a comunidade local dança, conversa e degusta pratos e bebidas da culinária típica da região. As exposições agropecuárias e as festas agrícolas, nas quais acontece a venda de produtos da região, a apresentação também de danças típicas do local e concursos e atividades recreativas, são outras atividades de lazer das zonas rurais. Nas páginas 36 e 37, vocês podem analisar algumas imagens que retratam o que nós acabamos de ver. Nós temos a primeira imagem que retrata o sítio Tambaba, na zona rural da Paraíba. Nele, além de contemplar a natureza, as pessoas podem comprar doces artesanais, alimentos e lembranças de viagem para presentear amigos e familiares. Temos também a imagem de um roteiro turístico, Caminho dos Anjos, na zona rural de Minas Gerais. Esse espaço é muito usado pelos ciclistas para descansar, observar a paisagem e se refrescar tomando um banho de rio. Já na última imagem da página 36, nós temos uma fazenda adaptada para turismo em zona rural do estado de São Paulo. O passeio a cavalo nesse tipo de propriedade é muito procurado como uma atividade de lazer. Na página seguinte, nós temos a imagem do Parque Nacional das Sete Cidades, na zona rural do Piauí. E ele é famoso por suas formações rochosas de milhares de anos. Em algumas delas é possível observar marcas de mãos humanas e pinturas feitas há muito tempo. A imagem seguinte representa o encontro de cultura popular na zona rural de Pernambuco. Essa manifestação cultural mobiliza moradores e pessoas de outras regiões que se deslocam para participar do evento. Na última imagem, nós temos a Festa da Colheita, realizada na zona rural do Paraná. Ela é uma expressão cultural e religiosa desenvolvida pelos descendentes dos imigrantes italianos e poloneses que viveram nessa região. Então, turminha, nos últimos anos, o uso das máquinas, como vocês viram anteriormente, afetou a vida de alguns trabalhadores do campo, porque diminuiu a necessidade da mão de obra no espaço rural. Embora proporcione um aumento na qualidade e na quantidade da produção agrícola, as máquinas podem fazer com que algumas famílias se mudem para as cidades em busca de melhor qualidade de vida e de novas oportunidades de trabalho e estudo. Hoje em dia, muitas pessoas migram do campo para as cidades devido às dificuldades que encontram nas zonas rurais em que vivem. Pesquisas indicam, no entanto, que o movimento de pessoas que saem do espaço rural vem diminuindo. Em algumas regiões do Brasil e nas proximidades das grandes cidades, há inclusive muitas pessoas que estão se mudando da cidade para essas regiões em busca de uma vida mais tranquila e de maior contato com a natureza. Hoje em dia, para fugir da rotina agitada das cidades, algumas pessoas partem desses espaços para as zonas rurais, onde costuma haver maior tranquilidade e contato com a natureza. Galerinha, preciso que vocês coloquem os livros na página 39. Nela vocês podem ver a seção Para Ir Além. E tem um texto que tem como título Famílias trocam a cidade pelo campo para ter uma vida mais simples. Pausem o vídeo, façam a leitura do texto e voltem em seguida. Já? Agora analisem a questão presente aí nessa página. Ela diz o seguinte: marque X nas alternativas que mostram os motivos que atraíram a família de Manuela para o campo. Com base na leitura do texto, vocês conseguirão responder com facilidade. Em seguida, vamos para a próxima página. Nela nós temos a seção Agora é com você.
Leiam aí o depoimento de Dona Noemi, uma pequena proprietária rural. Depois respondam as alternativas A, B, C e as questões 2 e 3 da página seguinte. Temos o seguinte: que atividade de trabalho Dona Noemi realiza diariamente? Que atividades de lazer ela realiza na zona rural em que mora? E vocês, realizam ou já realizaram algumas dessas atividades no local em que moram? Se sim, qual? Se não, qual ou quais vocês gostariam de realizar? Escrevam aí na setinha da alternativa AB. Na alternativa C, pesquisem e escrevam outras 2 atividades de lazer realizadas no espaço rural e que não são praticadas por Dona Noemi. Já na questão 2, pensem e respondam. O que pode fazer com que uma pessoa deixe o espaço rural para morar nas cidades? Escrevam aí 2 exemplos. E por último, que motivos podem fazer com que uma pessoa deixe a cidade para morar no espaço rural? Escrevam aí 2 exemplos. E aí, turminha? Moleza, né? Nesse capítulo nós vimos que diversas transformações ocorreram no espaço rural brasileiro até que ele tivesse as características que apresenta atualmente. Vamos relembrar algumas dessas transformações? Nos últimos anos, é crescente o número de máquinas encontradas nas zonas rurais brasileiras, principalmente nas grandes propriedades. Por meio delas, é possível aumentar a produção e a qualidade do que é produzido. Nas pequenas propriedades rurais, o trabalho humano ainda é o mais utilizado na realização das atividades do dia a dia. A tecnologia no espaço rural pode ser percebida não só pelo uso de máquinas, mas pela maior presença dos meios de transporte e de comunicações nesse espaço. Por meio das atividades de trabalho realizadas na zona rural, é produzida grande parte do alimento consumido pelos brasileiros. Alguns dos profissionais que trabalham nesse espaço são os agricultores, os pecuaristas, os apicultores e os extrativistas. Existem diversas formas de se divertir nos espaços rurais brasileiros. A maioria delas está ligada ao contato com a natureza, em atividades como a pesca, o passeio a cavalo e o mergulho em cachoeiras. E ao longo do tempo, algumas dificuldades enfrentadas pelas pessoas que viviam nas zonas rurais fizeram com que elas partissem para as cidades. Atualmente, essa realidade vem mudando e é crescente o número de pessoas que se deslocam da cidade para o campo em busca de uma vida mais tranquila. Sendo assim, turminha, nesse capítulo nós estudamos o espaço rural brasileiro atualmente e as transformações que ocorreram nele devido à tecnologia. Vimos também o trabalho e o lazer no espaço rural e os deslocamentos do campo à cidade e da cidade ao campo. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado e aprendido bastante. Me esperem aí que já já eu volto com as nossas aulas de língua portuguesa e matemática.